Colossenses. Amém? Capítulo 2, 13 a 15. Diz assim: quem encontrou diz amém, quem não encontrou, olha aqui para o telão. Diz assim: e a vós outros que estáveis, mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga assim: triunfando deles na cruz. Querido Deus, queremos, Senhor, neste momento, ó Deus tão especial, onde nós inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe através do Teu Santo Espírito e me dê inspiração, meu Deus, para que eu possa ministrar a Tua palavra assim como ela é. Ó Deus querido, e que ela venha, Senhor, cair nos ouvidos, Senhor, atentos, e venha fazer o efeito, que ela vá e que ela possa produzir os frutos pelo qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, usa de misericórdia para com a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Sente-se, queridos. E eu quero assim começar introduzindo essa palavra, falando dessa semana um pouquinho que a gente viveu. E a gente estava num lugar onde tem muito estrangeiro, muita gente, e é um bairrozinho pequeno. E eu saí com a minha esposa um dia lá à noite, porque eles fazem muita programação à noite lá no bairrozinho, e a gente viu quanta juventude, quantas pessoas que estão ali, mas totalmente desligada de tudo. É claro que você vai para um lugar desse, você vai para um descanso, mas você vê como que as pessoas estão assim, como que o pecado tornou-se tão comum, tão aberto. Então, a gente passava, as pessoas, os jovens, a juventude, tudo fumando maconha, carrinho de bebida era de fora a fora. Passava todo mundo oferecendo bebida e tal. Não quero tal. É batidinha, caipirinha, não sei o que, não sei o que. E eu comentei com a minha esposa, como que essas pessoas vão querer Deus? Aliás, as pessoas querem Deus, mas longe delas, para não atrapalhar, né? Porque o pecado, ele traz um prazer, ele traz uma satisfação, ele traz um momento de prazer da carne, né? E as pessoas estão ali, elas estão se divertindo, e aí uma coisa puxa a outra. E essas pessoas, na verdade é que o mundo, não querem Deus, eles querem Deus longe. Cada vez mais se distanciam de Deus para praticar aquilo que desejam, né? As suas próprias vontades. E então a gente vê quão distante as pessoas estão de Deus, e para praticar as vontades e desejos pecaminosos que todo momento anseia, busca aquela satisfação. Mas a gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. E a verdade é que isso tudo vai trazer um prejuízo, uma consequência.
Então, nós estávamos ali e aí acabamos deixando a vida noturna meio de lado. Aí nós começamos só a sair durante o dia. Bom, esta carta, querido, escrita do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, a igreja de Colossos, que era uma cidade próxima da igreja de Éfeso, eles visa combater as heresias que estavam sendo ensinadas ou propagadas naquela igreja. Então tinha várias heresias que tinham entrado sorrateiramente, né? A religiosidade. Então ele escreve essa carta para exatamente combater aqueles ensinos errados que tinham na igreja, para combater as filosofias, para combater o legalismo que estava imperando, porque o legalismo judeu era uma religião assim que imperava mesmo e queria impor no cristianismo a guarda do sábado e tantas outras leis. E o legalismo entrou, né, o ceticismo, o misticismo, as filosofias entraram e foram corrompendo o evangelho. E então Paulo escreve, porque eles começam a buscar, a propagar a salvação, né, através de Jesus, mais alguma coisa, mais isso, mais aquilo. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então Paulo escreve combatendo as heresias e, sobretudo, querido, ele fala sobre a supremacia de Jesus e aquilo que foi feito na cruz. Aquilo não, o ato de Jesus Cristo que foi feito na cruz. Então ele escreve combatendo e dizendo assim: olha, o ato de Jesus, quando vocês praticam isso ou aquilo, vocês esvaziam o ato de Jesus, vocês colocam em segundo plano. E a verdade é que a salvação, o problema do pecado, o problema do ser humano, ele está simplesmente focado no ato que Jesus Cristo fez na cruz. Está focado na cruz. Então, eu quero assim meditar um pouco com os irmãos sobre o pecado e a cruz de Cristo. O pecado e a cruz de Cristo. Porque o pecado, ele sempre foi o problema. O pecado é o problema, né? E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então, a lei foi instituída exatamente para mostrar para nós aonde nós estamos errando. A lei foi instituída lá atrás para mostrar para nós as nossas transgressões. O próprio Paulo fala assim: se não tivesse lei, não existia o pecado. Então a lei servia exatamente para isso, para mostrar para o homem onde ele pecava. E o problema sempre foi o pecado, desde lá do Éden. Desde lá do Éden. O caos foi instalado por causa do pecado. Não foi por causa do diabo. Não foi por causa de Deus. Mas foi por causa do pecado da desobediência. Então o problema era o pecado. Não foi por causa do fruto. O problema com Abel e Caim, né? O problema com Caim não foi a sua oferta que ele foi entregar e não foi aceita por Deus. Mas o problema de Caim foi aquilo que foi gerado no seu coração, os ciúmes, a inveja do irmão. E depois, posteriormente, foi gerado o ódio. Então não foi o problema da entrega simplesmente daquela oferta, mas foi o problema o pecado de Caim, foi o problema de alimentar os ciúmes e a inveja do irmão. No tempo de Noé, queridos, Noé, ele viveu um período de tempo onde todo ser humano
foi eliminado pelo próprio Deus através do dilúvio. Mas o problema não era porque era um Deus vingativo que mandou um dilúvio para destruir a humanidade. Não, o problema é que as pessoas, além do pecado ter chegado no limite de Deus, as pessoas eram indiferentes àquilo que se ministrava, àquilo que estava sendo pregado por Noé durante 120 anos. O problema era o pecado da incredulidade, que instalou o caos e por conta disso veio a morte. O problema foi esse, queridos. No tempo de Ló, as pessoas de Sodoma e Gomorra, onde Ló morava, foram destruídos. Não é porque Deus queria mandar destruir aquelas pessoas e tal, não. A verdade é, queridos, que Ló começou a clamar ao Senhor por causa do pecado que estava sendo cometido naquelas cidades. E aquilo foi agravando cada vez mais. E aí chegou no limite de Deus. E o problema não era a cidade de Sodoma e Gomorra, mas o problema eram as pessoas que estavam ali. E a palavra de Deus fala assim, que eram grandes pecadores contra o Senhor. Eram grandes pecadores contra o Senhor. Quando Deus introduziu o povo de Israel em Canaã, ali a ordem era destruir todas aquelas nações. Mas não é porque um Deus, o problema não era porque é um Deus que queria dar aquelas terras para o povo de Israel, e que aquelas terras tinham sido colonizadas por outras pessoas. Não, de forma nenhuma. O problema é que as pessoas que estavam naquelas terras, os cananeus, os fariseus e tantos zeus que estavam ali, eles já tinham atingido o limite do pecado, e Deus, por sua vez, por causa do pecado deles, é que veio o juízo sobre a terra. E o juízo era espada, era morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, queridos, o problema do nosso país não é os políticos que são corruptos. O problema do nosso país não é a violência, mas a violência é gerada por causa do pecado. Os políticos se corrompem porque eles estão pecando contra o Senhor, em rebelião contra Deus. E o pecado, ele é cada vez mais amado pelas pessoas. Então, o problema é o pecado. E vai chegar um momento em que o pecado vai chegar no limite de Deus. E aí o Senhor Deus vai enviar fogo sobre a terra, como diz lá em Pedro, que a terra está preparada para o fogo. Então o problema é o pecado. O pecado, ele é um problema muito sério. E a sentença dele é de morte. Então, segundo o texto que nós lemos aqui, nós vimos o quê? Que nós vimos, deixa eu voltar ao texto aqui. 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Em Efésios fala assim, que nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. E em Romanos, queridos, 5,14, deixa eu ver aqui Romanos, só para a gente acompanhar aqui aquilo que Deus quer que a gente ministre. Entretanto, 5,14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aqueles que havia de vir. Então, o que nós entendemos aqui? Que
A verdade é que havia uma sentença de morte. Há uma sentença de morte sobre aquele que peca contra o Senhor. E essa sentença de morte foi dada lá desde o Éden. E sobre todas as pessoas receberam como herança essa sentença de morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz a palavra de Deus. Então, na verdade, quando Adão e Eva pecou no Éden, eles tiveram sobre si uma sentença de morte. Sentença essa que foi transferido para nós. Foi transferido para toda a humanidade, ou para toda a sua descendência, a qual nós fazemos parte. Porque Adão e Eva, de livre e espontânea vontade, pecaram contra o Senhor. E aí, queridos, por isso adquiriram uma dívida. Uma dívida sobre a vida deles e sobre a vida de toda a humanidade. Dívida esta que não dá para ser pago com ouro, com prata. Porque espontaneamente eles pecaram contra o Senhor. E espontaneamente eles adquiriram essa dívida. Porque o próprio Deus falou assim: olha, se vocês fizerem isso, certamente morrerás. Então havia já, antes deles pecarem, a sentença que, se eles fizessem, ia estar sobre eles. Então eles adquiriram esta dívida, queridos. Por isso que nós lemos no texto aqui sobre a dívida que havia sobre nós. E essa dívida foi transferida a nós. Aí vem a lei, e a lei, por sua vez, ela mostra a transgressão, e a lei, por sua vez, ela traz muitos cumprimentos da lei que era impossível ser cumprida pelo homem. Por isso a palavra de Deus fala assim sobre a maldição da lei, porque não é que a lei era maldita, mas é que as pessoas, a lei condenava o homem por ele não cumprir. Por exemplo, se ele cumprisse 90% da lei, mas se ele escorregasse num i e num tio, toda a lei caía por terra e ele estava condenado, a sentença estava sobre ele. Mas junto com a lei, Deus providenciou a providência do pecado, para o pecado. Deus providenciou uma providência. Ele traz consigo a providência. Levíticos capítulo 4, queridos, fala desta providência. O salário do pecado era a morte. Por sua vez, a providência do pecado, ela era feita através de um animal. E este animal tinha que ser perfeito, tinha que ser sem defeito. Às vezes um novilho, às vezes um cabrito, às vezes uma ovelha. Mas tinha que ser trazido ao sacerdote. O sacerdote degolava o animal. Aliás, o sacerdote impunha as mãos sobre aquele animal. E a dívida, por exemplo, se era um sacrifício pelo pecado do sacerdote, ele impunha as mãos sobre aquele animal e transferia aquela dívida, o pecado, sobre aquele animal. E aquele animal então era degolado, o seu sangue era aspergido no altar, era levado fora, queimado, e aí o pecado daquele homem era perdoado. Então, sangue, animal mais animal eram degolados constantemente. Quando era um pecado da nação, trazia-se um novilho, os sacerdotes impunham as mãos e era degolado aquele novilho na presença de Deus e o sangue aspergido. A pessoa pecava contra o Senhor, algum pecado, ou seja ele consciente ou inconsciente. Eles traziam o animal, o sacerdote averiguava o animal. Se o animal fosse perfeito, ele era degolado, cortado o pescoço daquele animal, o sangue era derramado sobre o altar e aquele animal era queimado fora do arraial para o perdão do pecado. Então, aquele animal substituía a pessoa.
era substituto, porque tinha que haver morte. Porque o salário do pecado era morte, era uma dívida imposta. Só que não era o suficiente. Por quê? Porque o animal era um ser irracional. E ele não tinha consciência de que estava recebendo nenhum tipo de pecado. E a dívida não dava para ser paga através de um animal. Porque foi uma dívida adquirida conscientemente. Foi uma dívida adquirida com a sua consciência normal, Adão e Eva. E aquilo ali, então, ele cobria o pecado momentâneo. Mas aquele sacrifício não servia para o pecado posterior. Se amanhã o camarada pecasse de novo, amanhã ele tinha que sacrificar outro animal. Era como se pagasse um juros da dívida. Né? Você imagina aí, você adquiriu uma dívida de 100 mil reais. E aí tem um juro mensal de 3 mil reais, por exemplo, por mês, 5 mil. Aí você vai lá, todo mês você paga os 5 mil. Você não está sendo culpado pela dívida. Aquela dívida não vai te mandar para a cadeia. Por quê? Porque você está pagando juros. Mas a dívida continua lá. Então, a dívida era essa. A dívida era uma dívida. E aquilo ali, eles faziam aquele sacrifício, mas continuava aquela dívida ali perante o Senhor. Isso foi a providência provisória. E o cordeiro, o carneiro, o animal que era sacrificado, sempre apontando, era sombra daquilo que iria vir, daquele que iria pagar o preço da dívida na cruz, apontando para Cristo. Quem está entendendo, diz amém. Então o salário do pecado era morte, precisava ter morte. Então, como essa dívida foi contraída voluntariamente, ela precisava de um sacrifício voluntário, consciente, diante de Deus, para que essa dívida fosse definitivamente paga. Providência definitiva. Então, o sacrifício dos animais, ele apontava para Jesus. Quando João Batista estava pregando, preparando o caminho para o Senhor, João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali, João, ele não estava vendo tão simplesmente o Filho de Deus, ou o seu próprio primo carnal. João estava olhando e vendo lá na lei o Cordeiro sendo sacrificado. E aí ele disse assim, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo menção do Cordeiro que era sacrificado pelo pecado. Mas aí ele disse assim, esse cordeiro não vai pagar só os juros da dívida. Este cordeiro é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém tinha condições de se dar em sacrifício, queridos. Ou seja, pagar a dívida, pois a todos tinham uma sentença de morte. A todos tinham a sentença de morte. Então, o próprio Deus se fez carne e habita entre nós e cumpre a lei sem pecar. Hebreus 4,15. Deixa eu ver se eu acho Hebreus. Põe lá, Bel, Hebreus 4,15, por favor. Hebreus... diz assim, 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele,
tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora Jesus vem, cumpre a lei, é tentado em todas as coisas, mas não peca. Agora sim, tinha uma pessoa na face da terra que poderia se dar em sacrifício, que poderia sim pagar esta dívida, poderia pagar essa dívida. Então, essa dívida, ela, na verdade, era uma sentença de morte. Era algo que tinha sido adquirido conscientemente. Então, com consciência, ou seja, conscientemente, por livre e espontânea vontade, Jesus entrega a sua vida. E a verdade é, queridos, que nós temos que ter consciência do seguinte, que não foram os religiosos que crucificaram Jesus, que colocaram Jesus naquela cruz. Não foram os romanos que colocaram Jesus naquela cruz, que condenaram ele à morte. Não. A verdade é que Jesus foi voluntariamente trazendo a solução do pecado. Para trazer a solução do pecado. Quer ver João 10, 17 e 18. Abre aí. João 10, 17 e 18. Diz assim. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a ressumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho a autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Então Jesus dizendo, o próprio Jesus dizendo, eu tenho a minha vida, ninguém tira de mim, ninguém tem poder para tirar. Já viu quando eles queriam assassinar Jesus? Estava lá em Nazaré, e foram lá para a beirada de um precipício, queriam atirar Jesus de lá. Ele saiu no meio de todo mundo e foi embora. Por quê? Porque ninguém tinha autoridade sobre Jesus. Ninguém. Os romanos não tinham autoridade sobre Jesus. Os judeus não tinham esse poder sobre Jesus. Não, ele disse assim, eu a dou. Eu a entrego, porque eu tenho poder para entregar. E como Jesus ressuscitou, eu tenho poder para reavê-la. Eu tenho poder para ir na morte e lá pagar o preço, a dívida. E tenho poder para levantar da sepultura e ressuscitar, aleluia. Eu tenho esse poder. Ele disse assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mesmo disse assim, eu tenho poder para dar a minha vida, eu vou entregar a minha vida e vou reavê-la, porque Jesus Cristo é o poder total de Deus, aleluia, sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder, aleluias. Então ele se encarnou para pagar uma dívida, uma sentença feita por ele mesmo. Mas agora, por amor às nossas vidas, por amor à humanidade que caiu, que recebeu essa sentença de morte,
E ele agora diz assim: eu tenho poder para entregar a minha vida e para reavê-la. E ele foi para a cruz, querido. Foi para a cruz para resolver o problema da morte. Ele foi para a cruz para resolver aquilo, a sentença. E você sabe, querido, que uma sentença dada uma vez por um juiz, já pensou uma sentença dada uma vez lá por um juiz dos Estados Unidos, onde tem sentença de morte, você vai ser morto. Está dado, a sentença está dada, está sobre as pessoas aquela sentença. Mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. A nós foi dada essa sentença, e as pessoas que estão longe de Deus ainda têm essa sentença. Aquelas pessoas que não reconhecem a obra da cruz, têm a sentença, estão mortos. E eles não podem reconhecer o pecado. E todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho, quer dizer, as boas novas, a solução do problema do pecado, para esses mortos, é a voz de Cristo dizendo assim: oh, se levanta aí dessa sepultura, eu tenho vida para você. Então, a verdade é que Jesus não deu a sua própria vida porque, aliás, ninguém tirou a sua vida. Ele entregou a sua própria vida. Só temos a vitória, queridos, sobre o pecado através da cruz. A cruz é o suficiente. João 3,16. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, por nós mesmos jamais nós conseguimos. Não adianta, queridos. Por nós mesmos jamais nós nos conseguimos por nossa própria santidade, pelo nosso próprio esforço, vencer o pecado, vencer a nossa natureza pecaminosa. Você não consegue, querido. Por que que tem muita gente que às vezes até está na igreja, tem uma simpatia pelas coisas de Deus, mas não consegue vencer o pecado, vive pecando, porque ainda não compreendeu que a obra da cruz de Cristo lá no Calvário foi o suficiente para perdoar os seus pecados, para te limpar, para purificar você, aleluia. E ainda não compreendeu, então ele não recebe essa força de Deus para conseguir romper com o pecado. Não consegue. Porque quando nós não temos esse entendimento, nós lutamos contra a nossa vontade. Lutamos contra o pecado. Mas aí sempre caímos na mesma situação. Sempre caímos na mesma fraqueza. Mas quando nós compreendemos o que Cristo fez na cruz, Ele se entregou por nós, Ele nos substituiu, Ele morreu em nosso lugar. A cruz foi o lugar do sacrifício, foi o lugar onde Ele derramou o seu sangue, foi o lugar onde o Cordeiro foi sacrificado para o perdão dos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida. E você, querido, é aquele que tem que crer nisso e dizer: não, Senhor, a partir de hoje eu vou entregar a minha vida ao Senhor e eu vou viver uma nova vida, e o pecado não vai fazer parte da minha vida, porque Cristo já fez aquilo que tinha que fazer pelo meu pecado. O pecado é um grande problema, queridos. O pecado gera morte. Mas quando Cristo trouxe a solução do pecado, quando nós lemos lá em Romanos, que fala sobre a lei, sobre o pecado, sobre o perdão, e sempre está falando da cruz, porque a cruz de Cristo, querido, é que arranca o pecado da nossa vida.
é a cruz de Cristo. Existia uma sentença sobre nós, existia uma sentença de morte. E aí Cristo vem, queridos, e ele morre na cruz do Calvário. É por isso que nós lemos aqui, que ele pegou aquela cédula de dívida. Agora ele não pegou só os juros, mas agora ele pegou toda a dívida. E a dívida, querido, ele conscientemente, ele se entrega. Ele entrega a sua própria vida para pagar a dívida que estava imputada sobre nós. Por isso que ele fala assim, aquela cédula de dívida. Algumas traduções falam assim, daquela nota promissória que o diabo tinha em suas mãos. E ele morrendo na cruz do Calvário, por isso que ele fala assim, está consumado. Quando ele morre na cruz do Calvário, querido, aqui nós lemos que ele encravou a nossa cédula de dívida na cruz. Agora nós não temos mais a dívida para Satanás, para o diabo. A dívida de morte foi paga por Jesus Cristo, aleluias. 1 Coríntios 15, diz assim, 15:55. Olha que lindo isso aqui, queridos. Coríntios 15:55. Olha que versículo tremendo. Diz assim: vamos ler o 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Onde está a morte? O salário do pecado é a morte. O aguilhão, querido, aguilhão são correntes. Correntes que te prendiam na morte. Mas quando Jesus Cristo, ele risca o nosso escrito de dívida, encrava na cruz, o aguilhão da morte foi quebrado. Por isso Paulo diz assim: onde está o seu aguilhão, ó morte? Onde está o seu aguilhão, ó morte? Tragado foi a morte, aleluia, e o pecado por Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Por isso nós estamos livres no dia de hoje, em nome de Jesus. Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Isso é maravilhoso, porque nós somos pecadores. Nós éramos para estar sacrificando animal, derramando sangue, mas Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos uma única vez, com a sua própria vida, entregando-se ali e derramando o seu sangue. O pecado é o problema, queridos. O pecado produz consequências terríveis. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Hoje nós não precisamos sacrificar mais animais, nem aspergir o sangue.
Não, Jesus se deu por sacrifício de uma vez por todas. Só precisamos entregar nossa vida a Cristo e crer no sacrifício de Cristo. A única coisa que você precisa é se entregar a Cristo, querido. De verdade. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Um pecador. Um homem falho. Cheio de fraquezas. Mas aquilo que o Senhor fez na cruz, por mim, é o suficiente. E eu me entrego a Ti. Aleluias. O pecado é um problema, queridos. Mas o próprio Deus trouxe a solução do pecado. Por isso que a palavra de Deus fala para nós amarmos a Deus, não amar o pecado. Ame a Deus e você vencerá o pecado em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso diz amém. Então pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, queridos.